A reforma protestante foi basicamente uma reforma hermenêutica também. É uma mudança na maneira de ler a Bíblia. Por quê? Porque esses homens, eles vinham por séculos e séculos e séculos pensando de acordo com o pensamento dos seus líderes e que não chegavam a um consenso e que não acrescentavam nada, e era sempre aquele achismo, cada um que apresentava um novo pensamento, todo mundo se agarrava àquilo ali até que um novo pensamento surgisse. Então era necessário que houvesse essa reforma, principalmente da hermenêutica, para que houvesse um novo entendimento, um novo olhar sobre as escrituras. Uma mudança na maneira de ler a Bíblia era necessária. Filha do movimento renascentista de origem italiana, iniciada no século XVI, a reforma traz de volta o interesse pela cultura clássica, grega e romana. A reforma chama a atenção, para a necessidade de voltar às línguas originais como imprescindíveis à compreensão do texto bíblico. Pausa. Eu já comentei com vocês aqui em outras aulas a respeito da necessidade de se consultar o original, o grego e o hebraico na hora de você fazer uma interpretação do texto. Por quê? Muitas das vezes, quando você pega um texto bíblico e você lê aquele texto na sua tradução que você tem em mãos aí, pode ser João de Almeida, pode ser qual for, tá? Quando você recorre ao grego para ver algumas palavras, ao hebraico, você vai ter um entendimento melhor do texto, do que aquela palavra ali significa, do que ela está querendo transmitir para você. Porque muitas das vezes na hora da tradução, tá? O intérprete, o cara que está fazendo a tradução, o tradutor que está fazendo a tradução do texto, ele, para encontrar a palavra que melhor vai se adequar ao seu vocabulário, ele perde um pouco daquela originalidade. Então, quando você retorna ao grego ou ao hebraico, você consegue capturar a essência desse texto e entender de forma clara o que o autor está querendo transmitir para você, ok? Em resposta a esse anseio, foram editados 2 livros que facilitaram muito essa tarefa, tá? Que era a Gramática e Dicionário da Língua Hebraica e a primeira edição crítica do Novo Testamento em grego, de Erasmo. Eles foram chamados na época de os 2 olhos da Europa, porque todo mundo que ia preparar algum texto, eles recorriam a esses livros, tá? Que eram de grande valia para eles. O sentido quádruplo que Agostinho apresentou lá para as escrituras foi gradualmente sendo abandonado e admitiu-se o fato que a Bíblia tem apenas um sentido. Olha o que eu venho falando com vocês. Só um sentido com várias aplicações. Senão Deus é um doidão que quer confundir a cabeça da gente. Vamos lá, e a gente chega na época de Lutero. Depois eu vou colocar um estudo sobre Lutero para vocês lá no grupo. Olha, para vocês entenderem quem foi Lutero, o que foi que aconteceu na vida dele enquanto ele era monge, como se deu a conversão dele quando ele leu a carta aos Romanos, o que foi que aconteceu, como a mente dele se abriu, como ele se desafiou, como ele ousou. Cara, é assim, Deus dando uma sacudida no homem e dizendo: acorda pra vida, vamos lá. Foi o personagem mais importante da reforma protestante. Me empolguei porque eu gosto dessa parte. Eu gosto dessas coisas assim que Deus chega, pelo amor de Deus, não aguento mais ver essas besteiras que vocês estão fazendo aí, acorda! E aí Deus faz um rebuliço. Eu gosto dessas coisas. Lutero, ele cria no sentido único das escrituras e ele dizia assim: quando monge, eu era perito em alegorias. Eu alegorizava tudo. Mas depois de fazer preleções sobre as epístolas aos romanos, eu passei a conhecer Cristo. Glória a Deus por isso. Foi assim que percebi que ele não é nenhuma alegoria. Deus não é um fantasma, não é uma fantasia, não é uma história da carochinha. Deus é real. E aprendi a saber o que Cristo realmente é.
Ele é tudo em todos. Glória a Deus por isso. Coisa linda e maravilhosa quando Deus se revela para o homem de uma forma que rasga ele de alto a baixo e entra nele, faz morada nele e não tem mais dúvida, não tem mais necessidade de ficar buscando nada. É Cristo em nós. Aleluia. Coisa linda. Com o seu estilo peculiar, Lutero rejeitou enfaticamente a alegoria bíblica. Isso aqui não serve para nada. E ele vai dizer o seguinte: alegorias são especulações vãs, são como a escória das Sagradas Escrituras. Até as imundícies vale mais que a alegoria de Orígenes. Alegorizar é manipular o texto bíblico. A alegorização pode degenerar em mera fraude. Quando eu falo para vocês que quando o camarada não entendeu o que o texto quis dizer, ele começa a inventar moda. Ele começa a usar de alegoria para causar. Você fica, o cara fala bem, o cara é fluente, olha, ele conhece, olha que unção, que nada, ele não sabe o que ele está falando. O cara que sabe, ele se apega ao texto, ele apresenta o texto e deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele não inventa. Aleluia. O Lutero, ele ressalta o sentido literal e rejeita a interpretação quádrupla das Escrituras, aquela coisa que Agostinho trouxe lá. Ele não tem nada disso, a Escritura só tem um sentido. E ele vai dizer, as Escrituras devem ser mantidas em seu significado mais claro possível e entendidas de acordo com seu sentido gramatical e literal, a menos que o contexto claramente o impeça. Leia o texto, esmiúce, faça tudo, todas as consultas que forem necessárias, busque em outros livros, estude, faça as suas arguições, mas não fique inventando moda. Estude. Disse também que as passagens obscuras elas devem ser entendidas com base nas de sentido nítido. É por isso que a gente fala, olha, começou a ler, não entendeu? Volta atrás, lê os textos anteriores, para que você possa ter um entendimento do que está sendo dito. A Bíblia interpreta a si própria. E contrariando o dogma católico de que a Bíblia é um livro obscuro, ele ensinou que todo cristão devoto pode entender a Bíblia. Quando outros teólogos diziam que isso não é para todo mundo entender, ele está dizendo todo cristão devoto, todo aquele que se debruça sobre a Bíblia e que pede ao Espírito Santo discernimento e clareza, ele entende a Bíblia assim, porque o Espírito dá clareza a ele. Aleluia. Qualquer um de nós pode entender. Qualquer um de nós pode entender. E hoje, com todas essas ferramentas, com tudo isso que a gente vem aprendendo, você se debruça sobre a Bíblia e pede ao Espírito iluminação, munido de tudo isso que você aprendeu, que você está aprendendo. Não tem como não entender, não tem como não apresentar um texto de excelência, de qualidade. Não tem como. Não existe livro na Terra mais translúcido que as Escrituras Sagradas. E ele salientava que a igreja não pode determinar o que as Escrituras ensinam, mas as Escrituras é que devem determinar o ensino da igreja, não é o contrário. Não é o contrário. É baseado na Bíblia que a igreja vai determinar os ensinamentos, a doutrina, não é o contrário. Não é a igreja que vai determinar o que a Bíblia pode ou não pode ensinar. O seu princípio hermenêutico de que tanto o Antigo como o Novo Testamento ambos apontam para Cristo. Ainda que isso tenha gerado alguns exageros, particularmente na interpretação das passagens do Antigo Testamento, que tem gente que tudo que aparece lá no Antigo Testamento está apontando para Cristo, e a gente tem que ter cuidado com relatos históricos, tem que ter cuidado com uma série de coisas. Isso aí trouxe a possibilidade de defesa da unidade bíblica sem apelar para as alegorias. Tá? Os ensinamentos de Lutero, seu respeito com todo o texto bíblico, a sua defesa corajosa da fé cristã, ainda que com risco de vida, são um exemplo e um alerta para a igreja nos dias de hoje. Igreja, não abra mão de ensinar o evangelho. Como diz as Escrituras, pregue em tempo e fora de tempo. Não abra mão.
Não abra mão do ensino bíblico, não abra mão do texto bíblico, não abra mão de ouvir uma boa mensagem para ficar ouvindo coach, não abra mão das escrituras, não abra mão, tá? Vamos voltar pro texto, senão eu me empolgo. Calvino, todo mundo sabe que eu sou fã de Calvino, né? Então vamos lá. Foi o maior exegeta da Reforma e um dos maiores de todos os tempos. Calvino, ele concordava com Lutero quanto às regras hermenêuticas, com a diferença que as seguiu à risca. Ele foi muito mais rigoroso com elas do que Lutero. Ele rejeitou totalmente as interpretações alegóricas. Ele defendeu a literalidade do texto, apesar de reconhecer o caráter tipológico de algumas passagens do Antigo Testamento. Foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Que apesar do Antigo Testamento apontar para Cristo, tinha algumas coisas que tinham tipologias e a gente precisa ter cuidado com isso. Não via como Lutero a referência a Cristo em toda a Bíblia, olha aí, e que os profetas deveriam ser lidos à luz das circunstâncias históricas. O principal dever do intérprete, dizia ele, é ouvir o que o autor diz e não o que ele acha que deveria dizer, tá? Estar atento àquilo que Deus está transmitindo e não àquilo que ele acha, tá? Esse negócio de achismo na hora da interpretação do texto é um risco. Calvino, ele fez comentários de quase todos os livros da Bíblia e a sua obra mais famosa, no entanto, são os livros intitulados As Institutas da Religião Cristã, que é uma coletânea, se não me engano, de 4 volumes, e nelas a gente encontra referências ao Antigo e Novo Testamento, tá? Fantástico, excelente estudo, muito bom. Haja tempo para ler tudo isso. Muitos outros personagens foram surgindo na época da Reforma, porém em Lutero, com o seu pioneirismo, a sua coragem, a igreja avançou em poucos anos o que ela ficou estagnado por séculos. Foi a partir de Lutero. Lembra quando eu falei para vocês que aqueles homens, eles ficavam quebrando cabeça, mas mesmo com toda dificuldade, eles estavam abrindo caminho para outros grandes homens que viriam com grandes contribuições? Pois é, olha aí, Lutero foi um deles, que ele se empenhou e ele abriu caminho para outros. E olha só, com Calvino, a teologia cristã alcançou uma profundidade e lucidez só comparados aos primeiros anos do cristianismo. A Igreja Católica, nesse período, não progrediu no campo exegético. Como reação ao movimento da Reforma, Roma convoca o Concílio de Trento. A gente falou sobre isso na história da Igreja, que no decorrer dos anos reafirmou os antigos dogmas católicos condenados pelos reformadores. Entre outras, foi confirmado nesse concílio que deveria ser mantida a tradição, a autoridade e a tradição da Igreja, que a mais alta autoridade deveria ser a Vulgata e que a interpretação bíblica deveria estar de acordo com a Igreja e o assentimento dos pais da Igreja, tá? Gente, falamos pra caramba, né? Para a próxima semana, a gente parou na página 39, na próxima semana a gente vai falar sobre a exegese contemporânea, ou será que dá tempo? Eu vou falar. A exegese contemporânea. O próximo movimento histórico depois da Reforma, que vai influenciar os rumos da hermenêutica bíblica, é o racionalismo. É a primeira vez em que a Bíblia vai ser questionada em sua autoridade e inspiração. Olha só, depois do concílio, depois da Reforma, surge um movimento que é o racionalismo cristão, que vai questionar a autoridade da Bíblia. A partir daí, começam a surgir novos movimentos de hermenêutica. Tava bom demais para ser verdade, né? O racionalismo, ele entende que a razão é a única autoridade para determinar as opções ou os cursos das ações de alguém. Durante séculos, a Igreja ressaltou a racionalidade da fé. Lembra na época da filosofia, que a gente tinha que provar tudo cientificamente? Mas considerava a revelação como superior à razão. Durante séculos, a Igreja pensou assim.
Durante o período que se seguiu à reforma, tá? Depois da reforma vem a fase contemporânea da exegese, e aí surge o racionalismo. A razão, então, passa a ser vista pelos filósofos como sendo superior a qualquer forma de conhecimento. E eles desprezam a via mística e a revelação bíblica. A união dos racionalistas com os empiristas, os racionalistas davam valor à razão. Os empiristas eram um grupo, uma escola de pensamento também, que dava valor às experiências sensoriais, aquela coisa do que eu estou sentindo, tá arrepiando, um frio aqui, um calor ali, essas coisas que de repente até hoje muitos cristãos continuam valorizando no meio do culto, tá? Eles acreditavam que o único conhecimento válido é obtido pelos sentidos. Isso levou muitos a abandonarem a Bíblia como indicadora de moral e conduta. A razão, segundo eles, seria usada para julgar que partes da Bíblia são consideradas aceitáveis. Muitos passaram a considerar a Bíblia somente pelo seu valor histórico. Durante essa época moderna, diferentes pontos de vista foram expressos a respeito da inspiração bíblica, mas eram unânimes em negar a inspiração verbal e a infalibilidade das escrituras. E aí surge nesse período também, junto com o racionalismo, o liberalismo cristão. Eu sugiro que vocês, quando tiverem um tempinho, pesquisem na internet a título de curiosidade, quem gosta de ler, quem gosta de estudar, a respeito do liberalismo cristão, tá? Dos estragos que esse movimento fez, principalmente na Europa, tá? Dos estragos que ele vem fazendo, inclusive no Brasil, em vários países, lugares onde a igreja está praticamente morta, igrejas foram fechadas por causa do liberalismo cristão, tá? O liberalismo, ele é filho do racionalismo. É um movimento teológico liberal que teve início no século XIX e avança com força até nos dias de hoje, tá? O foco agora é a autoria humana da Bíblia, é tirar a autoridade de Deus e colocar a autoridade humana, tá? A Bíblia é um livro escrito por homens, um livro que os homens criaram, inventaram. Eles dividem a Bíblia em partes de maior e menor inspiração. Em graus inferiores, como registros históricos ou de ordem científica, eles dizem que a Bíblia pode conter erros. Alguns foram ainda mais longe e retiraram da Bíblia todo o aspecto sobrenatural, usando o termo inspiração somente para designar a capacidade que a Bíblia tem de produzir nos homens um relevo espiritual. Nada mais diferente do que qualquer outro livro escrito que pode provocar a mesma sensação, tá? Aplicou-se à Bíblia um naturalismo radical, rejeitando-se toda a ação divina que não estivesse de acordo com os conhecimentos científicos. Fatos como o nascimento virginal de Cristo, sua ressurreição, os milagres, eles foram tidos como um acréscimo posterior. Os mais radicais passaram a exagerar, a enxergar as Escrituras apenas como um livro de registro de desenvolvimento religioso do povo israelita, tá? Alguns desses liberais, eles não acreditam que houve o Gênesis, não acreditam na queda. Tudo que está escrito lá em Gênesis, principalmente, nada disso para eles aconteceu. São histórias, tá? Que o homem inventou. E se vocês lerem um pouquinho mais a respeito disso, vocês vão entender. A neortodoxia, como um ponto intermediário entre o liberalismo e a ortodoxia, a neortodoxia vê valor espiritual na Bíblia, mas não a vê como inerrante ou infalível, tá? Ela tem um valor espiritual, sim, segundo eles, mas ela tem seus erros, tá? Tem suas falhas. E os maiores nomes da neortodoxia são Karl Barth e Rudolf Bultmann, tá? São grandes escritores, grandes teólogos, grandes filósofos, tá? Mas dessa linha neortodoxa. E é isso, neortodoxa.
Bart, um cara brilhante, se vocês tiverem oportunidade de ler alguma coisa a respeito dele, vocês vão ver que o cara é muito inteligente. Ele condenava o liberalismo e acreditava que Deus falava por meio de contato entre o divino e o humano. Nesses encontros, então, tem a revelação e a Bíblia acaba se transformando na palavra de Deus. A Bíblia registra e dá testemunho da revelação em si mesma, mas ela não é a revelação. Bultmann, mesma coisa do Karl Barth. É o mais famoso teólogo contemporâneo. Ele crê que a Bíblia precisa ser demitologizada. Aqueles mitos lá da Bíblia. É preciso, segundo esse autor, retirar da Bíblia os mitos que atrapalham a sua assimilação pelo homem moderno. São coisas muito do passado, né, gente? Segundo ele. As mitologias bíblicas são úteis para os homens de compreensão primitiva, ignorantes, tá? Para o homem científico moderno, esse homem não precisa disso. Isso não acrescenta nada para o homem moderno. O homem inteligente, culto, sábio, precisa disso, né, gente? Segundo ele. Relatos como ressurreição, milagres, queda do homem e segunda vida são acréscimos posteriores ao texto e não ocorreram de fato. Na concepção de Bultmann, o papel do intérprete bíblico é despir o texto de seus mitos a fim de descobrir a verdade existencial escondida. Interpretava a queda do homem como um mito que mostrava que o homem corrompe a sua natureza moral. A encarnação e a morte de Cristo são símbolos criados para mostrar que o problema da culpa humana só pode vir de Deus. A gente vai parar aqui. Olha só o grande problema que esses teólogos, com essa nova visão, esse novo olhar de interpretação, o que eles trouxeram para a igreja nos dias atuais. Ou seja, a igreja, desde que surgiu, desde que nasceu, ela está em guerra, tá? Ela enfrenta dificuldades, enfrenta perigos, enfrenta crises, e a gente só pode se apegar a Cristo, a gente só pode se apegar às Escrituras. E é por isso que a gente não pode abrir mão delas. Amém? Até aqui nós vamos ficar hoje. Nós paramos na página 41. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a nova hermenêutica, porque não dá mais para falar. E a vontade é boa, porque falta só um pedacinho para a gente concluir esse capítulo. Mas eu vou concluir na próxima aula, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe. Um dia abençoado, cheio de paz. Fiquem com Deus, um grande abraço.